Olá, alunos do oitavo ano. Espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Pedro e trabalho com a disciplina História. Devido à pandemia, por um período, as nossas aulas serão à distância. O momento requer cuidados, mas em breve estaremos juntos novamente. Na aula de hoje, faremos uma revisão de um conteúdo estudado no finalzinho do ano passado, que será muito importante para que vocês compreendam as próximas aulas. Durante o sétimo ano, vocês estudaram um período de 1000 anos de história, conhecido como Idade Média. Nesse contexto, a Europa viveu diferentes formas de organização econômica, social, política e religiosa. Para facilitar o nosso estudo, esse período foi dividido em duas partes: a Alta Idade Média, que vai do século V a X, e a Baixa Idade Média, do século X ao XV. Vale ressaltar que as características que veremos nos próximos slides não se desenvolveram de maneira uniforme, ou seja, alguns espaços da Europa mantiveram características diferentes, ok? Nesse período, a produção agrícola era desenvolvida nos feudos. Como vocês já aprenderam, feudos eram grandes propriedades de terra que pertenciam ao senhor feudal. Vale destacar algumas características básicas desse período de Alta Idade Média, que fica caracterizado pelo feudalismo. Primeiramente, a organização econômica. Os feudos eram autossuficientes. O que é autossuficiente, gente? Autossuficiente é quando se produz tudo o que precisa para a sobrevivência, Então, nesse espaço, tudo que era necessário para a sobrevivência era produzido, desde alimento, as vestimentas, as ferramentas, os calçados, tudo era produzido ali. Nesse sentido, não havia muito espaço para o comércio. Vale ressaltar que, embora era bem raro o comércio nesse período, algumas regiões mantiveram a sua estrutura comercial. Casos como de Gênova e Veneza. Ok? Os feudos pouco precisavam realizar as suas trocas comerciais. Precisavam principalmente de compras relacionadas à compra de vinho, compra de sal, compra de mel, ok? As demais necessidades eram supridas no próprio feudo. Prosseguindo, precisamos entender um pouco sobre a vida social, como se organizava a sociedade na Alta Idade Média. Para isso, temos aqui ao lado uma pirâmide social. No topo dessa pirâmide, percebam, temos o clero. O clero são os que oram. Intermediário, temos a nobreza, que são os que guerreiam. E por último, na base da pirâmide, temos camponeses e servos, que são os que trabalham. Vale destacar que quase não havia possibilidade de ascensão social, e a condição de nascimento do indivíduo se mantinha por toda a vida. O clero, composto por homens da Igreja Católica, estava nessa condição favorecida. A Igreja passou a ser a maior proprietária de terras da Europa. Passou a ser o maior senhor feudal. Pensem o seguinte: não havia distribuição de heranças. Então essas terras só aumentavam, essas posses só aumentavam, ok? Os administradores desse espaço, dessa propriedade de terra, eles, ao falecer, eram substituídos por outros homens da igreja. Então não havia divisão de heranças. A igreja também recebia muitas doações de terra. Muitos nobres doavam pedaços de terra para a igreja com o intuito de salvarem suas almas. Então, entendam o seguinte: falou de Idade Média, temos que pensar na Igreja Católica como a instituição mais poderosa desse período histórico. A igreja tinha grande prestígio e influência na forma de pensar das pessoas. Os membros do clero eram intermediários entre Deus e os homens, ok? A nobreza, nós podemos pensar nos senhores feudais.
E nesse caso, tanto os suzeranos quanto os vassalos, né? Suzeranos são aqueles que doavam porções de terra, e os vassalos eram aqueles que recebiam, essa relação de fidelidade que existia entre eles, né? Os vassalos recebiam porções de terra, mas em troca garantiam um respaldo militar, caso fosse necessário. Esse grupo se dedicava à caça e ao combate, ok? Na base da pirâmide temos os que trabalham, né? Os responsáveis pelo trabalho, então, eram os servos. Lembrando que servo não é a mesma coisa que escravo, né? O escravo era a propriedade de alguém. Os servos eram presos à terra, né? Eles não eram propriedade do senhor feudal. No entanto, era garantido a eles a segurança, a proteção em tempos de guerra. Ok? Outro ponto importante, nessa pirâmide social, clero e nobreza eram os que recebiam tributos. Os servos pagavam tributos. Ok? Sobre os aspectos culturais da Alta Idade Média, temos que pensar que toda essa organização, né, da arte, da cultura, era centrada em Deus, né? Pensamos então em uma sociedade teocêntrica, Deus no centro, ok? Entendam que essa forte influência religiosa vai perpassar pelo dia a dia das pessoas, né? Então todos os acontecimentos eram relacionados à igreja, ok? Inclusive fenômenos naturais eram associados à vontade divina, né? Às vezes castigos divinos, né? Como foi o exemplo de vários terremotos, que eram tidos como a fúria de Deus, certo? Também temos que lembrar então, nessa vida cultural da Alta Idade Média, que a arte era totalmente vinculada à religião. Aqui ao lado temos uma página, de um livro sagrado. Aqui temos as chamadas iluminuras, muito comuns nesse período histórico, né? Era uma forma de ensinar o evangelho a partir das imagens, era uma forma mais didática. Lembrando que boa parte da população era analfabeta, certo? Não sabiam ler a Bíblia. Então, a partir das imagens, era possível ensinar trechos do evangelho à população, aos fiéis, ok? Finalizando então o período de Alta Idade Média, temos o aspecto religioso. Desde esse período, dos primórdios da igreja, a liderança dessa religião está na figura do Papa, certo? Temos que destacar que o poder da igreja era um poder universal. Enquanto o poder local era do senhor feudal, quem mandava no feudo era o senhor feudal, quem tinha um maior domínio sobre a sociedade europeia naquele período era a Igreja Católica, a instituição mais poderosa do momento. Então, seu poder tinha alcance em toda a Europa feudal. Ela era muito mais poderosa, então, que reis e senhores feudais, que tinham poderes locais. Ok? Vale destacar que ingressar no clero passou a ter muitas motivações políticas e econômicas, às vezes muito maiores que religiosas. E também temos que apontar que algumas práticas de membros da igreja não condiziam com os ensinamentos da Bíblia. Então, eles passaram a ser questionados. Ok? No final do século X e início do século XI, temos o início do período chamado Baixa Idade Média, e é um período marcado por muitas transformações no continente europeu. A começar pelo crescimento demográfico. O que seria um crescimento demográfico? Um aumento populacional, assim como o retorno dos contatos com o Oriente, graças às cruzadas, aquela guerra santa que tinha como intuito retomar os territórios perdidos, retomar a Terra Santa que estava nas mãos dos infiéis, ok? Esses contatos com o Oriente fizeram com que as atividades comerciais retornassem aos poucos. Para esse contexto a gente dá o nome de renascimento comercial.
ok? Então, aos poucos, nesse período após século XI, nós temos uma retomada do comércio que era pouco, né, utilizado durante a Alta Idade Média. Então vão surgir novas rotas comerciais, vão surgir feiras, né? Com esse aumento do fluxo comercial, vão surgir, né, necessidades novas, como a utilização de moedas que vão ser utilizadas em maior escala, utilização de cheque, né? Essa circulação monetária também vai levar à necessidade de abertura de bancos, né? Para que esses viajantes, comerciantes pudessem ter uma proteção, né? Não andassem com dinheiro, com as moedas durante os seus trajetos, ok? Já em relação aos grupos sociais, percebam na pirâmide ao lado que o clero permaneceu no topo da pirâmide, permaneceu poderoso. Os senhores feudais se mantiveram no controle dos feudos e os servos continuaram na base da pirâmide, trabalhando muito e pagando os tributos. Mas, devido ao renascimento comercial e à circulação de novos produtos, nós vamos ter o surgimento de novos grupos, como os artesãos e os comerciantes. Muitos produtos vinham do Oriente, no entanto, muitos eram produzidos ali mesmo, na Europa, por artesãos locais. Esses que já produziam dentro dos seus feudos passaram a produzir em maior escala e passaram a entregar aos comerciantes, que faziam a revenda. Esses comerciantes não agradavam muito os senhores feudais, principalmente porque eles organizavam suas áreas de vendas próximas aos feudos. Essas áreas passaram a ser chamadas de burgos. Consequentemente, essas pessoas que estavam nos burgos passaram a ser chamados de burgueses. Com todas essas mudanças que nós estamos vendo, com certeza a sociedade vai passar por mudanças, o cotidiano das pessoas vai mudar bastante. Então nós vamos ter, com a retomada, com o renascimento comercial, um ressurgimento de antigas cidades que estavam desertas, cidades fantasmas, e o surgimento de novas cidades. Esse período da história, então, ficou conhecido como renascimento urbano. Vale destacar que, a princípio, os habitantes dessas cidades pagavam tributos aos senhores feudais da região, em troca de proteção. Então, essas cidades não tinham autonomia, elas dependiam da autoridade desse senhor feudal. Com o tempo, essas cidades passaram a adquirir mais autonomia, principalmente a partir de um documento chamado Carta de Franquia. Essa Carta de Franquia, então, oficializava a autonomia da cidade em relação ao senhor feudal. Com tantas transformações, como estamos vendo, como que estava a religião nesse momento? Como que estava a Igreja Católica, que era a instituição mais poderosa? Como ela se posicionava, com essas novas ideias que estavam circulando na Europa? A Igreja Católica vai condenar o comércio. Ela condenava a obtenção de lucro, beleza? Então, obviamente, vão surgir atritos entre a burguesia e a Igreja Católica. Temos que lembrar, como já tinha sido comentado anteriormente, que o clero estava sendo questionado, pois membros dessa igreja tinham atitudes que desagradavam parte dos fiéis. Então, eles não estavam fazendo as coisas de acordo com os ensinamentos de Cristo. Ok? Isso vai levar a algumas revoltas, algumas manifestações contrárias à Igreja Católica. Ok? Ainda durante a Idade Média. No entanto, elas foram reprimidas. Vale a pena destacar que logo no início da Idade Moderna, no próximo século, vão surgir novos atritos, vão surgir novos questionamentos, inclusive dentro da própria igreja, questionamentos que vão originar novas igrejas. Esse contexto ficou conhecido como
reforma protestante. Podemos destacar aí, né, o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, que se consolidaram como religiões fortes na Europa no final da Idade Média, né, no começo da Idade Moderna. Vale ressaltar também que quando um rei aderia à religião, então se convertia a essa nova religião, todo o reino deveria seguir essa orientação, deveria seguir a mesma igreja. Caso não fosse feita dessa maneira, né, esses fiéis de outras religiões seriam perseguidos. Então, obviamente, muitos conflitos e perseguições vão acontecer por causa religiosa durante a Idade Moderna. Nós vamos ver bastante isso nas próximas aulas. Ok? Sobre a vida cultural, durante o final da Idade Média, nessa baixa Idade Média, pensem o seguinte: com novas ideias circulando pela Europa, os homens obviamente vão passar a questionar mais, a debater e dialogar mais. Vai ser um contexto de retomada de valores da antiguidade greco-romana. Ok? Temos também o surgimento das universidades, e essas universidades vão funcionar como difusores dessas mudanças em aspectos culturais. Entendam que daí para frente temos como principal característica o humanismo. A religião não vai desaparecer, as temáticas religiosas vão ser muito fortes no começo da Idade Moderna. No entanto, é importante apontar a capacidade dos humanos de conhecer e transformar a realidade. Então não era tudo um ato de Deus, né? Era um ato dos homens, que eram uma criação de Deus, ok? Mas os homens tinham esse poder de conhecer e transformar a realidade, ok? Então nós teremos essas mudanças culturais baseadas em uma sociedade antropocêntrica, né? Em oposição àquela sociedade teocêntrica que a gente viu no início da aula, ok? Homem cêntrica no centro, né? Então o homem no centro das mudanças, né? Principalmente culturais, ok? Nós vamos ter a arquitetura, as artes inovando, né? Novas técnicas serão utilizadas nesse período. Para esse período, então, finalizando, nós damos o nome de Renascimento Cultural. Bom, pessoal, estamos partindo para o fim da aula, então. Gostaria de sugerir para vocês alguns filmes no qual vocês podem dar continuidade nos estudos sobre o assunto, ok? Fortalecer, então, de uma outra maneira aí o que nós aprendemos na aula de hoje, beleza? Bom, pessoal, eu encerro a aula de hoje então com uma bela imagem da Catedral de Notre Dame. É uma construção gótica. Essa arquitetura era muito comum durante a Baixa Idade Média. Caso tenham dúvidas, o meu e-mail está aqui acima, ok? Segue o meu contato. Bons estudos para vocês. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aula.